Escutem com atenção. É extremamente necessário ter alguém ao seu lado que te ajude a voltar para o prumo quando a bússola quebra. E olha que eu não estou nem falando do desviar da palavra, não é isso que eu estou falando, não. Às vezes a pessoa, ela está no caminho, ela está salva, ela está com Jesus Cristo, mas na navegação da vida, ela dá umas rateadas, sabe? Ela se perde no trajeto, mesmo estando salva, mesmo andando com Cristo. Às vezes é necessário que alguém que está de fora e que está em comunhão conosco diga: você está indo pelo caminho errado. Não é questão de pecado, é questão de decisões na vida que muitas vezes tomamos, e que é preciso que alguém que nos ame e que esteja em comunhão conosco. Comunhão é trabalhar com, que trabalhe conosco em acordo com os nossos projetos, nos mostre a direção. Sabe, Moisés, ele é tido como o maior legislador que Israel já teve. E a fama de Moisés cresceu tanto, que as pessoas tinham até receio de questioná-lo. Moisés foi o cara que libertou o povo do Egito. Moisés foi o cara que orou e Deus fez uma coluna de nuvem durante o dia, conduzir o povo, uma coluna de fogo durante a noite. Moisés foi o camarada que jogou um lenho nas águas amargas e as águas se tornaram doces. Ele orou e 10 pragas vieram sobre o Egito. Ele orou quando não tinha pão e Deus fez chover pão pela manhã e carne à tarde. Moisés foi o cara que tocou e feriu a rocha e fez sair água da rocha. Moisés foi o cara que levantou o cajado e o mar vermelho se abriu. Moisés foi o homem que Deus usou para dar os 10 mandamentos e a lei. Tanto é que Moisés representa a lei do Velho Testamento. Um cara fora do comum, acima dos outros, mas ele tomou uma decisão pessoal, profissional errada. E uma pessoa que estava muito abaixo dele, que nem sequer participou da libertação do povo do Egito. Me refiro ao seu sogro Jetro. Um dia veio visitá-lo e observou Moisés trabalhando e percebeu que ele estava fora do prumo. Eu vou ler esta história a partir do livro do Êxodo, capítulo 18. Quero usar a linguagem de hoje, do versículo 13 em diante. Observem o que aconteceu neste episódio. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Observe, ele está falando assim com o maior legislador de Israel. Moisés poderia ter dito aqui neste momento: olha, não confunda as coisas não, viu, sogrão? Não confunde não, sogrão. Se mantenha aí na sua insignificância. Eu sou apenas o marido da sua filha, mas não se esqueça com quem você está falando, velho. Ele poderia ter dado uma dessa, né? Mas ele ficou ouvindo. Quando Jetro viu o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo?
com todas estas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso, porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: você está errado, velho. Caramba, é muita autoridade, né? Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Ei, Moisés não estava acostumado a ouvir esse tipo de conselho. Ele não estava acostumado em ouvir pessoas dizendo a ele: ei, Moisés, o que você está fazendo está errado. Se tivesse sido Arão, talvez ele ouvisse, né? Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Se tivesse sido o Josué, que esteve com ele lá no Egito, o Arão que esteve com ele diante de Faraó, mas era o Jetro que estava lá no Sinai, era o sogro dele que não participou de nada do que aconteceu entre o Egito e o Sinai, e o Jetro diz para ele, volta ao versículo 17, o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escuta o meu conselho. Caramba, gente. É como se... Tem algum advogado aqui hoje? Como é o nome da senhora? Como? Ravateia. Avateia. É como se a Ava chegasse lá para o Alexandre de Moraes e dissesse assim: o que o senhor está fazendo não está certo. Ou para o Gilmar Mendes, ou para algum ministro do Supremo, com todo respeito, Ava, com todo respeito, eles vão dizer: a senhora ainda está em exercício? Eu sou o ministro, eu sou o Faquim, o Fux, ou o Mendonça, ou vamos pegar um que já está aposentado, aquele negão lá, como é o nome dele? O Joaquim. Moisés, ele estava num patamar muito acima, para receber um conselho de um homem que não esteve nem na peleja, que era o Jetro. Só que o Jetro tinha comunhão com Moisés. O Jetro trabalhava por Moisés e trabalhava com Moisés. E ele disse: escuta o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Porém, você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Se Moisés não fosse um homem humilde, ele diria: Jetro, com todo respeito, quem você está pensando que é?
Eu falo com Deus. Ô Jetro, meu sogro, deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu sogro. Sabe o Arão e a Miriam? Um dia vieram falar mal de mim, Jetro. E a Miriam ficou leprosa. Eu tive que orar por ele, por ela. Quem você está pensando que é, Jetro? Se você vier questionar o meu trabalho, Deus vai te fazer ficar leproso. Mas não. Ele refletia um pouquinho. Por quê? Porque apesar de Moisés ser quem ele era, dentro do seu próprio trabalho ele estava sem bússola. Você precisa de alguém para dizer a você: ei, volta, você está indo rápido demais, mas na direção errada. Eu pergunto a você: quem anda mais rápido? É quem está de jumento indo para o Ceará, ou quem está de avião? Vamos lá, pessoal. Depende, né? Se quem estiver de avião estiver indo para o Japão, ao invés de estar indo para o Ceará, é capaz de quem está de jumento chegar mais rápido. Porque não adianta você andar de avião sem saber para onde está indo. Imagine duas pessoas. Uma está indo para o Ceará e vai de carro. A outra também está querendo ir para o Ceará, mas entra no avião errado e vai para o Japão. Qual dos dois está no caminho certo? E qual das duas pessoas chegará primeiro? Escute, não é o quão rápido você está indo. Eu prefiro ir devagar, mas ir no caminho certo, do que ir de avião e está indo pelo caminho errado. Jetro estava mostrando a Moisés que ele estava indo rápido demais, porém para o caminho errado. Por isso que ele deu essa dura. E ainda disse assim, continuando: mas, porém, você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1000, é um conselho, de 100, de 50 e de 10, devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Aí os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado, e todas as pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. E Moisés aceitou o conselho de Jetro. Nem sempre estamos totalmente certos. Às vezes é necessário que alguém que esteja em comunhão conosco diga: ei, para um pouquinho, você está indo rápido demais e na direção errada, você está navegando à deriva, dê uma olhada na sua bússola, ela está quebrada.